Se eu te dissesse que sim, existe um mecanismo da Terra que tenta equilibrar um pouco as temperaturas, pegar o frio do local muito frio e jogar para o local quente, e pegar o calor do local quente e jogar para o local frio. Sim, o nome de um desses mecanismos que a gente tem pelo globo terrestre se chama massas de ar. E essa aula a gente vai tentar entender o que são as chamadas massas de ar brasileiras. Se liga, se caso você quer tentar entender justamente o que são massas de ar são grandes bolsões, grandes porções de ar que se movem por todo mundo. Sim, basicamente elas se movem de locais mais quentes indo para locais mais frios e locais mais frios indo para locais mais quentes. Professor, mas como é que é esse bolsão de ar? É um bolsão de ar com características uniformes. Como assim características uniformes? Quer dizer que a sua temperatura e a sua umidade normalmente têm as mesmas características. Então tenta imaginar que é um ar, imagina um ar de ar-condicionado. Você sabe que aquele ar está vindo sempre com a mesma característica. Diferente do que num dia de calor, eu abri, por exemplo, a janela e vem aquele ar quente, eu sei que o ar que está vindo da rua tem uma característica quente, o ar que está vindo do ar-condicionado tem uma característica fria. Então é meio que um processo uniforme. São bolsas de ar uniformes, que tem mesma temperatura e mesma umidade. Ou seja, basicamente grandes bolsões de ar que têm a função básica de equilibrar termicamente todo o globo. E aí, justamente, eu terei esses bolsões de ar atuando sobre o território brasileiro. Dica: sempre que você entender qual é a função da massa de ar, é para equilibrar termicamente. Então imagina que se um dia está muito friozinho, sabe aquele friozinho gostosinho que você está querendo assistir Netflix, você acorda cedo, tem que ir para a escola e está chovendo, você se pergunta, meu Deus, mas que frio é esse? O frio está sendo trazido por uma massa de ar. E ele saiu da parte fria e está indo para a parte quente e você estava no meio do caminho. Isso daí é uma massa de ar. A massa de ar ela tem essa função básica, que é equilibrar a temperatura de fato no geral. Quero dar um destaque que elas se movem, como elas conseguem se mover pelo globo? Elas vão se mover justamente através dos grandes ventos. Então, quando eu falo de ventos, os grandes ventos mundiais, eles transportam massas de ar. Claro, entender ventos, entender centros de pressão e o porquê acontecem esses ventos é um assunto sobre circulação geral da atmosfera, no qual você pode apertar aqui no card e pode ver esse assunto perfeitinho justamente para vocês. Agora, se liga aqui. No Brasil, no território brasileiro, nós teremos massas de ar principais, que elas que dominam a maior parte dos climas brasileiros, e massas de ar secundárias. Normalmente, as massas de ar que atuam no nosso território vão estar voltadas, atreladas ao processo da umidade. Ah, professor, está chovendo, não está chovendo? É porque uma massa de ar está atuando. Então, toda vez que você pensar em chuva, se vai chover ou se não vai chover, é porque eu tenho atuações de massa de ar normalmente. Destaca-se que a gente tem 5 massas de ar. Eu coloquei aqui bonitinho essas 5. Nós temos a MEC, massa equatorial, a MECizada. Toda vez que você vir massas da linha do Equador, próxima à linha do Equador, eu estou falando de massas equatoriais. Então a linha equatorial, que é essa linha aqui, eu terei sempre a massa com um Ezinho no meio, esse E no meio. Massa equatorial, porque está próximo da linha do Equador. Massa equatorial. Massa equatorial atlântica, porque está no mar. Massa equatorial continental, porque está dentro do continente. Então, toda vez que você olhar o Brasil, você já tem que entender que lá em cima são massas de ar equatoriais. Suave? Assim como se você der uma descidinha, você vai dar uma olhada que existe essa linha próximo do Trópico de Capricórnio, ali em 23 graus sul. Destacas que essa é a linha tropical. Sempre que você vir uma massa de ar, vai ser MT. Esse T é da linha
tropical. Então lá em cima, massas equatoriais. Aqui embaixo, massas tropicais. Se está no mar, recebe o nome do oceano, Atlântico. Se está no continente, vai receber o C de continente. Ou seja, massas equatoriais, está no Atlântico, Atlântico. Está no continente, continente. É MEC, massa equatorial continental. MEA, massa equatorial atlântica. Desce um pouquinho, massa tropical continental, porque está dentro do continente. Massa tropical atlântica, porque está no oceano. Assim como também teremos lá embaixo a chamada massa polar atlântica, MPA. Então, toda vez que eu falar sobre MPA, massa polar atlântica, eu estou falando obrigatoriamente sobre uma massa que se funde, que nasce justamente nos pedaços mais atlânticos, né, na parte do oceano. Quero dar um destaque para vocês muito claramente. A MPA é a única que está lá no sul, próxima aos polos. Então, por isso, massa polar atlântica. A massa polar atlântica, ela é a única massa de ar fria. Grava assim. Qual é a única massa de ar fria? MPA. Também eu costumo chamar de massa do probleminha do amor. Vê se você entende por que é do probleminha do amor. Justamente aquele probleminha, sabe, que você tá tendo quando você acorda cedinho, ou aquele sábado à noite chuvoso, friozinho, Netflix, que você acaba até cometendo uns erros, ligando para quem não deve. Então, justamente, eu tenho essa massa polar atlântica. Ela é uma massa de ar fria. Única massa de ar fria, MPA. Logo, todas as outras massas, elas são quentes. Todas as outras massas são quentes. A única massa de ar fria, MPA. Única massa de ar fria, MPA. Todas as outras são quentes. Assim como também a única massa de ar seca é a MTC. Todas as outras são úmidas. Então, a MPA é fria e úmida. MTA é quente e úmida. MA, quente e seca. Quer dizer, quente e úmida, porque a única seca é essa daqui. Essa MTC, ela é quente e seca. Essa MEC, quente e úmida. Então, única seca, MTC. Todas as outras são úmidas. Única fria, MPA. Todas as outras são quentes. Então essa é a base de você entender as características das massas de ar. Eu quero que você entenda que essas massas de ar, a gente já está indo para o término da nossa aula, elas não atuam igualmente em todo o globo. Basicamente, principalmente no Brasil. Eu vou ter massas que atuam mais durante o verão. Então, durante o verão, você tem que entender que a maior atuação de massas são equatoriais. Massas equatoriais atuam durante o verão. Durante o inverno, some as massas equatoriais e só atuam essas daqui de baixo. Entendeu a ideia? Então, durante o verão, basicamente, quem atua são essas três. Principalmente as linhas equatoriais. Durante o inverno, quem sai são as linhas equatoriais, porque as linhas equatoriais são formadas pela chamada ZCIT, Zona de Convergência Intertropical. Se liga nisso. Se eu falei de ZCIT, eu falei de zona justamente intertropical, ensinada lá em Circulação Geral da Atmosfera. Então não deixa de ver essa aula para poder entender do que eu estou falando aqui. Então, durante o verão, quem atua pelo interior brasileiro, a massa que domina o interior brasileiro, eu irei chamar de MEC. MEC é a massa que atua sobre o interior brasileiro. Toda vez que você pensa no interior brasileiro, você está pensando na chamada MEC. A partir do momento que a MEC domina o interior, ela não deixará nenhum clima brasileiro ter uma estação totalmente seca durante o verão. Eu terei partes, pode ser uma partezinha seca? Pode, mas se eu tive uma atuação da MEC durante o interior brasileiro, nenhum clima vai apresentar totalmente uma estação seca durante o verão. Se liga aqui, a MEC atua no interior, logo
Quem não consegue adentrar o interior e só vai atuar pelo litoral é a MTA. Essa MTA, ela nasce justamente no Atlântico Sul, aqui nessa partezinha do Atlântico, e ela atua no litoral brasileiro, principalmente atuando aquelas chuvas do tipo orográficas, no encontro de grandes serras que se encontram nesse litoral. Para entender sobre tipos de chuva, acessa aqui bonitinho para você ter ideia. Assim como também a MEC, essa MEC que nasce na região amazônica, ela provoca um outro tipo de chuva, que é aquela chuva, a chuvarada de verão. Sabe aquela chuva torrencial de final da tarde? Intensa. O nome daquela chuva a gente vai chamar de chuva convectiva. Aquela chuva intensa de final da tarde, que, meu irmão, é uma loucura. Então, é justamente por causa dessa chuva convectiva aqui da MEC. E aí, basicamente, a MEC atua no todo o território trazendo as chuvaradas de verão, as chuvas convectivas. A MTA atua nas chuvas chamadas de chuvas orográficas. E a MA atua no litoral norte e em parte do litoral Nordeste também. Se liga que a MA, ela nasce nas regiões dos Açores, lá no Atlântico Norte, e ela atua mais intensamente no Brasil durante o verão, porque ela é uma massa equatorial, se lembra? Massa equatorial atua durante o verão. Massas tropicais vão atuar mais no período do inverno. No inverno, como é que vai ficar o processo? No inverno, eu vou ter a atuação mais intensa agora de outras massas no interior brasileiro. A MTC, que nasce entre a Bolívia e Paraguai, na região da Depressão do Chaco, a nossa única massa de ar seca, atua provocando justamente quedas pluviométricas no centro-oeste brasileiro. Meio que a MTA ajuda ela nisso. Porque a MTA, apesar dela ser considerada úmida, quando ela passa pelo litoral brasileiro, ela perde muito dessa umidade nas chuvas orográficas. Então ela também chega a provocar dias abertos, ensolarados, de poucas nuvens no interior brasileiro. Então, a MEC que atuava no interior brasileiro, ela quase que desaparece durante o inverno e ela deixa o caminho aberto para a MTC e a MTA atuarem no interior brasileiro. Já aqui, ó, a nossa MPA, que é a massa do probleminha do amor, massa polar atlântica, ela vai começar a atuar mais intensamente no inverno. Ela vai chegar a atuar nessas regiões do sul, provocando um fenômeno muito claro, justamente de neve e geada. Ao mesmo tempo, ela também vai atuar sobre o litoral nordestino, provocando uma grande estação chuvosa. Principalmente porque ela vai atuar junto com a MTA nessa região, provocando justamente as chamadas chuvas frontais. Sabe aquela chuva duradoura, do friozinho, do debaixo da coberta, gostosinho? Essa daí são as chamadas chuvas frontais. Quem atua nela, basicamente, a gente tem a MPA. E aí nós vamos ter uma última cadeia dela, uma outra frente de atuação dela, que vai chegar a atuar sobre o Pantanal, o Centro-Oeste até a Amazônia, provocando o fenômeno chamado de friagem, que são quedas bruscas de temperatura justamente nas regiões amazônicas, que normalmente são quentes o ano inteiro, mas tem quedas bruscas de temperatura devido à atuação justamente da chamada MPA. Olha, eu falei já muita coisa aqui. Aliás, o que eu não falei foi para você se inscrever aqui no canal, dá aquela moralzinha aqui, bonitinha, se inscreve, ativa o sininho, tudo certinho para que a gente consiga fazer um trabalho cada vez melhor. Se liga, eu falei sobre o que são massas de ar, quais são as suas funções e elas se movem justamente através dos ventos. Dei toda a definição bonitinha aqui para vocês.
Todos os aspectos muito bem colocados. Se liga, darei o espaço para que você tire o print screen dessa tela e, por favor, se você tem alguma prova no colégio, se você tem que fazer algum concurso, não deixe de passar nesse link aqui embaixo, neste link, que terão uma série de exercícios, 5 exercícios com gabarito, para que você possa acertar bonitinho e não passar vergonha e conseguir seu acerto justamente sobre esses assuntos. Saio de cena e acaba o vídeo. Muito obrigado por vocês estarem até aqui e tire um bom print do quadro, faça as suas anotações e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau.